vai falando um pouquinho do seu trabalho, Rosana? Já marcou às 19? Não, a gente vai recebendo o pessoal, vai conversando rapidinho. Esse aqui, Gustavo. Isso que eu vou descobrir agora, calma. Ah, não, esse aqui é você escutando. Eu vou para ali só para ver. Vocês podem ir falando aí. Ó, a gente... Entramos. Boa noite, pessoal. Vamos esperar todo mundo chegar. Essa nossa live inédita aqui de inauguração. Quanta honra! Eu queria enxergar o professor. Agora sim. Só toda vez que ele fala. Quando você fala, no Zoom é assim. Você fala, você vai para a câmera. Ele fala, ele vai para a câmera. É sempre assim. Não, tem como botar meio a meio. Eu gostaria que... Essas duas maneiras. Não, só tem essas duas maneiras. Ué, mas assim tá bom. E agora deixa eu botar lá, né? Ah, não, é só para você enxergar. Tá, não, eu quero no YouTube. Aonde você está? Aqui. Pronto. Você já está online já. Sim, aham. Oi, pessoal, boa noite. Desculpe aqui, nós entramos alguns minutinhos antes para fazer os ajustes. Né? Primeira vez que eu estou fazendo a live pelo YouTube, pelo meu canal. Professor Jair aí inaugurando. Com grande honra, né, professor? A honra é minha, né, Rosana? Ah, feliz da vida. Que bom, eu também. Gustavo, eu estou me ouvindo, falando e me ouvindo. Isso vai ser normal, Rosana. Não tem como. Por isso que eu falei, eu falo um de cada vez, é assim que funciona. Boa noite, pessoal. Ana, muito obrigada. A Ana está lá em Portugal assistindo a nossa live. Olá. Muito obrigada. Luísa, querida, filha da Michele, eu comentei com o professor Jair que eu tenho uma criançada que me segue, está aí a Luísa. Que bom. Miriene, Gisela Jansen, obrigada, Silvana. Vamos esperar mais um pouco. Eu entrei um pouquinho antes para receber vocês. Então, gente, muito obrigada. Vocês estão acostumados comigo lá no Instagram e agora estou aqui pela primeira vez no YouTube, fazendo uma live em grande estilo, vamos dizer assim, com o professor Jair. Feliz da vida, inaugurando aqui as lives pelo YouTube, mas Elva, bem-vinda, Elva, Lucimar, Michele, Aide, todas as meninas aí já seguem o professor de um tempo. Que bom! Já. Obrigado a todas, né? Tu tem uma série de fãs aqui, professor. A Elva, a Mirieme, a Lucimar, a Aide, daqui a pouco a Claudete. Cláudia, eu sei que gosta muito das tuas aulas, está entrando também. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Marciene. Muito obrigada aí por vocês estarem conosco. Agora a gente vai ter uma noite muito agradável, muita troca aí de informações, de aprendizagem com o professor Jair. É muito agradável. É muito agradável ouvir o professor Jair. A gente fica horas e horas ouvindo e não cansa, né, professor? Ah, bondade sua, Rosana. Imagina. Com certeza. E como a galera de Brasília que já entrou, tem muitas alunas, seguidoras, amigas, muitas que eu sei que são de Brasília. Se preparem, meninas. O professor Jair já aceitou. Nós já estávamos com tudo alinhado para ele vir a Brasília, dar uma aula aqui, passar um sábado conosco. Infelizmente, esse problema aí da pandemia travou tudo, né? A gente não pôde receber ele ainda, mas se Deus quiser, no segundo semestre nós vamos
receber o professor e passar um sábado muito agradável de troca de experiência, de aprendizado aqui em Brasília com ele. Certo, professor? Rosana, deixa eu fazer um pedido para você, que é um pedido de protocolos de etiqueta, um pedido para você e para todas as espectadoras e espectadores. Não me chame de professor, que eu fico sem jeito, né? É por questão de respeito e porque tu é meu professor, né? A gente Sim, tem obrigado. Aí uma relação de mentoria, mas é muito por respeito, por toda a tua bagagem cultural, por tudo que tu traz. Então, por isso, mas posso te chamar de Jair também, não tem problema. Eu prefiro, eu vou me sentir mais à vontade, menos protocolar. Você sabe, já para a gente esquentar a conversa, né, com quem está nos seguindo, depois eu dou o meu protocolar boa noite, os agradecimentos a você, né, ao seu trabalho, que eu acho importante de começar assim. Mas antes de qualquer coisa, vamos dizer assim, o aspecto de etiqueta, propriamente dito, é assim, a gente sempre começa com a formalidade e espera a pessoa do outro lado sinalizar os movimentos que a gente quer ter. Então, assim, professor Jair, professor Jair, professor Jair. Aí o professor Jair fala, não há necessidade de me chamar de professor, quer dizer, quando a pessoa sinaliza que então a gente pode ir por um caminho, digamos, mais informal, mais direto, a gente fica à vontade para poder chamar a pessoa pelo primeiro nome, né? Então, isso vale para autoridades, encontros com autoridades, autoridades públicas, autoridades constituídas, pessoas que têm honraria, enfim, isso vale para todas essas circunstâncias e situações. A gente começa sempre uma relação de maneira mais formal, e aí a pessoa do outro lado, que está recebendo a formalidade, ela sinaliza os caminhos possíveis. Falar, não me chame de professor, eu prefiro que me chamem pelo primeiro nome, para ganhar um pouco mais de informalidade, para a conversa ganhar fluidez, e aí, então, a pessoa do outro lado fica dispensada da necessidade de chamar de professor. Eu posso contar um caso só para aquecer, Rosana, aqui a gente? Professor, eu já estou aqui encantada, já aprendendo muita coisa. Eu trabalhei muito tempo em curso eu fui professor muitos anos de cursos de relações internacionais, né? Tanto aqui em São Paulo, tanto na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, quanto na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Em ambas as universidades, eu trabalhei muito tempo no curso de Relações Internacionais. Então, trabalhei muito com embaixadores, né? Fui subordinado de embaixadores, tive colegas embaixadores, colegas diplomatas, convivi muito com embaixadores e diplomatas, e, claro, o protocolo sempre pede. Eu fiquei muito amigo, por exemplo, de uma pessoa, um professor também da ESPM, chamado Fausto Godoy, embaixador Fausto Godoy, né, que atuou foi embaixador durante, imagina, Rosana e espectadores, durante 19 anos, em 21 países diferentes do sudeste da Ásia e do Extremo Oriente. Foi embaixador brasileiro na Índia, no Paquistão, em Mianmar, no Afeganistão, uma história de vida fabulosa, né? 19 anos atuando como embaixador nesses países. E eu sempre chamava embaixador Fausto, embaixador Fausto, embaixador Fausto, por uma questão de protocolo, respeito, e ele dizia, por favor, Jair, não me chame de embaixador, me chame de Fausto. E a partir dali a relação da gente se fez de outras maneiras, e ficamos grandes amigos, e somos muito amigos até hoje. Então, sempre que a gente começa uma relação, é bom começar pela formalidade. Isso vale para textos escritos, cartas, e-mails, WhatsApp, mensagens eletrônicas, etc. A pessoa que está recebendo a nossa comunicação, ou seja, o nosso destinatário, é ele que nos sinaliza, no sentido como você fez. Professor Jair. Falei, Rosana, não há necessidade de me chamar de professor. Eu prefiro ser chamado pelo meu primeiro nome. E aí você está dispensada, a pessoa está dispensada de continuar o caminho dos títulos, dos protocolos e por aí vai. Então, tudo isso, essa longa digressão para poder dizer, me chame de Jair, eu faço esse convite a todas as espectadoras e espectadores que estão seguindo, que se mandem mensagens para a Rosana, me tratando pelo primeiro nome, eu assim prefiro. Obrigada, professor. Então tá bom. E eu já estou aprendendo aqui, mas como disse a Elva escreveu, é difícil a gente chamar de Jair, né? É professor,
em questão de título mesmo. Então, olha, tu já falou um pouquinho da tua experiência, um pouquinho, né? Mas para o pessoal aqui que já entrou, saber como que começou essa minha relação de aluna, professor com o Jair, eu estive em São Paulo, na AB Casa. A minha aula era às 14 horas, no Espaço Clube da Luloc, e o professor ia dar aula às 11. E como diz a Elva, eu nasci de 7 meses, muito adiantada, e eu também queria muito assistir a aula dele, eu estava lá já antes, meia hora antes, para assistir o professor falar. Não tinha ideia do que eu ia encontrar, não tinha ideia. Né? Eu conheci pela Becasa, pela Luloc, né? E fui lá e sentei lá atrás. Quando ele começou a falar, eu digo, eu não vou ficar aqui atrás, não, eu vou pular lá para frente. Gravei a palestra dele lá, uma parte, né? Até coloquei no YouTube para vocês. E aí conversei com ele lá, pedi permissão para postar, e aí fiquei encantada. Pensei, era o que eu estava procurando. Um professor de história, um sociólogo, uma pessoa com uma bagagem para passar aquilo que a gente tanto quer saber na mesa posta, a verdade das coisas, né? E não só o que a gente acha por aí, internet, um curso aqui ou lá. Eu queria ouvir de um historiador. E ele era o cara, eu já disse para ele é o cara. E aí, o que aconteceu? A gente conversou, ele se colocou muito disponível, como sempre, passando e-mail, passando contato, contatei com ele, pode fazer. Então, desculpa, gente, deu um delay aqui. Então, assim, começamos a conversar por e-mail, pelo WhatsApp, e aí surgiu a ideia de trazê-lo a Brasília para vocês, né, para as meninas aqui que gostam desse tema, e também surgiu a ideia de eu ter aulas, né, não bem aulas, mas assim, começar a aprender com ele. Então, a gente já está aí numa caminhada, e eu estou realmente encantada, e dessa relação, né, dessa construção, surgiu a ideia da live, e trazer um pouco do professor Jair para vocês. Então, gente, é muita alegria que eu apresento o professor Jair para vocês. Como ele já falou, ele tem uma bagagem grande na FAAP, no curso de Relações Internacionais, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, na cadeira Cerimonial e Protocolo e Diplomacia Cultural. Olha que chique isso, gente. É professor da Casa do Saber e é professor da Escola Brasileira, professor associado da Escola Brasileira de Etiqueta da Patrícia Junqueira. Então, e agora professor da Rosana e professor de vocês. Então, gente, eu disse para ele que eu não ia falar, que as minhas seguidoras já estavam acostumadas, minhas alunas, a ver eu falar. Hoje à noite é dele, eu vou ficar bem quietinha aqui, porque ele tem muita coisa legal para passar para vocês. Então, eu vou lendo as perguntas, à medida que der, eu vou perguntando a ele, mas assim, ele tem muita coisa interessante a falar. Professor Jair, a noite é tua, a palavra é tua, fique muito à vontade. Bom, Rosana, obrigado. Vou ficar sem jeito, né? Vou tentar começar aqui da maneira mais... Embora não pareça, eu escondo isso bastante, eu sou uma pessoa tímida, na verdade, né? Então, embora tenha criado ao longo da vida, vamos dizer assim, subterfúgios para esconder a timidez. Então, eu sempre fico um pouco sem jeito. Mas vamos lá. Várias coisas. Bom, vamos começar pelos agradecimentos, que eu acho importante, né? De fato, aquela palestra na AB Casa foi muito bacana, aquela manhã de sábado, né? O tema da palestra, para quem está nos acompanhando, foi Etiqueta para o Bom Atendimento, era o título, né? E aí eu fiz eu gosto disso, né? Falei de uma maneira mais solta, menos esquemática, fui passeando pelas coisas do conhecimento, né? Pelas histórias das coisas que ligam o mundo da etiqueta, o mundo dos hábitos à mesa, os bons modos, e fomos dando um grande passeio sobre isso tudo, né? E, de fato, foi uma manhã muito agradável, muito rica para mim, fui recebido por todos com muita simpatia, com um sorriso no rosto, com muita alegria, fiquei muito feliz com aquela manhã, realizado, na verdade. E entre as realizações dessa manhã de sábado, isso foi em fevereiro desse ano, um pouquinho antes da pandemia, começo de fevereiro,
eu tive a sorte, a honra, o privilégio, a bênção de conhecer a Rosana, né? Se aproximou de mim, conversamos, e ali já apareceu uma proximidade muito grande de pontos de vista. Ela me contou um pouquinho do trabalho dela, o que ela estava buscando, o que ela, né? E eu acho importante, Rosana, dizer isso a você e dizer a todas que estão nos assistindo, todos e todas, perdão, me envolveu muito a sua seriedade do seu trabalho, a busca da seriedade, a busca da precisão histórica, a busca de fazer um trabalho bem feito, de entender coisas da mesa posta e do mundo da etiqueta e do mundo do table decor, que não se limitavam apenas a montar uma bela mesa, né? Mas em entender um pouco as coisas que estão por trás dos hábitos ligados à mesa, etc. E eu senti uma seriedade muito grande, uma disciplina muito grande no trabalho da Rosana. E isso gostei bastante. Na sequência veio o convite para a gente fazer um evento aqui em Brasília, que por conta da pandemia foi adiado, espero, para o segundo semestre, né? Mas aí nasceu uma relação entre a gente muito interessante, que virou exatamente, não uma coisa de aula, né? Porque é muito formal falar isso, mas virou uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra mentoria, né? Ou tutoria, como era usado, ou mentoria. A gente tem feito um trabalho, para mim, muito bacana, né? A Rosana faz um trabalho no Instagram dela muito bonito, de extremo bom gosto, de busca, de procura, tem um sentido de pesquisa, é muito disciplinada. Todas podem ver aí os livros que estão ali no contraplano da Rosana, a estante com os livros, e gosta de estudar, e gosta das coisas mais certas, né? E aí começamos um trabalho muito interessante, que um pouco desse trabalho, ao longo da noite aqui, eu vou tentar também dividir com quem está nos seguindo aqui, porque eu acho interessante que todos tenham acesso a isso que a gente estava falando. Rosana me pediu, eu vou fazer uma confidência. Tá tudo bem aí, Rosana? Tá tudo ok? Tá tudo ok. Eu tenho um delay, e aquela conversa que a gente estava falando antes, ela volta. E aí eu estou ouvindo tu falar, e ainda aquela conversa anterior. Então, eu estou tentando me concentrar na conversa de agora. Eu não sei por que tem esse delay, mas pode ir falando que eu estou aqui prestando atenção. Você, sem fone, você não acha que pode funcionar melhor? Pois é, eu não sei. Posso tentar tirar aqui. Mas pode ir falando, professor. Eu não consigo, Rosana. Se não tiver alguém me olhando, é coisa de professor. Aí realmente eu me perco mesmo. Não consigo olhar só para a câmera. Eu não sei. Ficou melhor assim? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Gustavo, sinaliza aí para a gente se tá ok. A relação da gente de outras maneiras, amigos. Professor, está me ouvindo? Eu te ouço muito bem, Rosana. Sempre que a gente começa uma relação, é bom começar pela formalidade. Isso vale para textos escritos. Então, o que eu não sei, Rosana, é se as pessoas estão ouvindo o delay ou estão me ouvindo em tempo real. Gustavo, só me ajuda aqui um pouquinho. Professor, dou uma paradinha aqui para os agradecimentos. Muita gente te conhece. Tá tudo bem? Não. Você fez, professor Jair. No YouTube? Sim. Estou escutando. Eu te falei, não tem como. O som está saindo daqui e está vindo para cá. E ao mesmo tempo ele está falando, nossa, são duas vozes. E aí você está dispensada, a pessoa está dispensada de... Professor, está me ouvindo? Eu ouço bem. Títulos, os protocolos... Gustavo, bota aqui para mim que eu acho que eu desconectei. Tudo isso, essa longa digressão. Está ouvindo agora? Deu. Professor, está me ouvindo? Resumindo bem. Tá, então vamos continuar. Só para te comentar, assim, nós temos meninas aqui dos Estados Unidos, em Portugal, no Japão. A gente está com uma audiência boa, são as meninas, as brasileiras que estão fora. Então, todo mundo aqui para te conhecer, professor, para te assistir. E que coisa boa estar aqui. Muito obrigada pelas palavras da minha pessoa também. Né? E a gente, com certeza, está construindo aí uma relação muito boa e que todo mundo vai poder se beneficiar, porque assim como tu, eu também sou uma pessoa de passar o que eu aprendo, de passar conteúdo, então todo mundo vai sair ganhando com essa relação. Ótimo, ótimo. Rosana, então, mas posso continuar então? Pode, fica à vontade.
Então é isso. Então isso me aproximou da Rosana. Eu gostei muito dessa coisa dela, da busca dela pelas questões mais, vamos dizer, precisas, porque assim, gente, para todo mundo que está nos acompanhando, a internet é uma faca de dois gumes, né? Ela facilita uma série de coisas, mas o que tem de informação errada, incompleta, mentirosa, sem fontes fidedignas, é uma coisa muito impressionante. Então, a gente fica meio perdido, inclusive, nunca tem clareza sobre, mas será que essa informação é correta? Não é? Quem inventou tal coisa? Qual é a data? Veio da onde? Não sei o que tem. E a Rosana, com seriedade, que caracteriza o trabalho dela, estava buscando essas coisas, né? Então, como a minha formação vem dessa área, eu sou de formação historiador e sociólogo, então, para mim, é mais fácil lidar com essas fontes. Eu tenho um treino, digamos assim, poder checar informações, checar fontes, ver se a coisa, qual é vamos dizer assim, a credibilidade da fonte que está sendo dada. Então, isso é muito importante num trabalho por alguém que se interessa por história, né? Porque eu entendo que mesa posta, table decor, etiqueta e tudo que ronda esse universo, que é um universo incrível, da mesa posta, da decoração de mesa, o table decor, da decoração de interiores, da arquitetura e da etiqueta, que são coisas que se juntam bastante, são trabalhos que, na verdade, são uma espécie de convites para a gente poder fazer um grande passeio pela história, né? Saber de onde as coisas vieram, como é que elas se transformaram. Nosso tema de hoje é um exemplo interessantíssimo disso, né? O Dia dos Namorados. E como é que as coisas vieram, da onde vieram, como chegaram, como se transformaram, como significaram, como ressignificaram, como foram apropriadas, reapropriadas, enfim, como estão na nossa frente, na nossa mesa de refeições, de café, nos protocolos e atitudes que a gente toma, chamados de etiqueta, no nosso dia a dia. Tudo isso tem uma grande história por trás, né? Isso não é a etiqueta, assim como a mesa posta, não é a vontade de alguém que levantou um dia e falou assim: eu vou inventar isso aqui porque aqui fica mais bonito, ou eu vou inventar isso aqui para que só algumas pessoas consigam fazer e as outras não consigam fazer. Não. Na verdade, a mesa posta, a decoração de mesa, a etiqueta tem uma longa e belíssima história por trás desses gestos, desses hábitos, dessas peças, dessas formas de disposição das peças, né? Por que esses pratos, por que esses materiais, por que o determinado tipo de prato para determinado horário do dia, por que os pratos têm a ver com o tipo de comida que a gente come, os pratos de risoto, os pratos de espaguete, os pratos de salada, por que os garfos são diferentes, garfos para peixe, garfos para carne, garfos para salada, as facas, enfim, tudo isso tem uma riquíssima história, muito interessante por trás de tudo isso. Uma história que passa por povos, por civilizações, que dá volta ao mundo e que aparece na nossa mesa. Então, a Rosana me encantou muito por essa vontade de precisão histórica que ela tem. E aí, quer dizer, algumas coisinhas que eu conheço, que eu estudei, algumas coisas que eu li, de alguma maneira acabaram casando essa possibilidade. E hoje a gente tem uma relação muito bacana aqui. Isso eu acho que é uma coisa importante de ser dita. Rosana, quero parabenizá-la, então, pelo seu trabalho, Obrigada. Que é um trabalho muito bonito, muito consistente, né? Segundo lugar, eu pediria a todas as pessoas que estão nos acompanhando, as espectadoras e os espectadores, que fiquem absolutamente à vontade para mandar perguntas, questões, esclarecimentos, vão ser todos muito bem-vindos. Eu combinava com a Rosana ontem e hoje da gente fazer esse encontro, um grande bate-papo, uma sala de visitas, como se estivéssemos todos juntos à mesa, numa mesa informal, que a gente pudesse bater papo, recuperar a grande arte da conversa, do diálogo, né? Não queria exatamente fazer uma aula, o sentido não é esse, né? Mas um grande passeio, né? Algumas questões, um convite a conhecer certas coisas, porque as datas também nos pedem conhecimento das coisas. As datas não estão aí à toa, né? Exatamente. Elas têm sentido. O Dia das Mães tem uma história, o Dia dos Pais tem uma história, o Dia da Mulher, 8 de março, tem uma história, os feriados têm história e, claro, o Dia dos Namorados também tem uma história, aliás, curiosíssima, que a gente vai falar sobre ela. E também, para terminar as apresentações, eu de formação, como disse, sou historiador e sociólogo, né?
E já de algum tempo, por conta da minha aproximação com o curso de Relações Internacionais, ministrei uma disciplina chamada Cerimonial e Protocolo, que me obrigou um pouco a entender e a mergulhar no mundo da questão dos cerimoniais, dos protocolos e do seu lado, digamos, não oficial, que é a etiqueta social, etiqueta corporativa e por aí vai. Participei de muitos programas de treinamento ligados à ESPM, com empresas, fiz treinamento na área de etiqueta corporativa na Vivo, na Oi, no Banco Itaú, no Banco Real, no Santander, na Mercedes, enfim, uma série de coisas, desenvolvi um monte de programas, participei, inclusive, de processos seletivos para diretores, supervisores e vice-presidentes de empresa, no qual fui chamado para fazer a seleção, observando os protocolos e condutas de etiqueta das pessoas. Isso é muito interessante comentar isso depois, se alguém tiver interesse. É muito bacana como é que isso acontece. Então, uma larga experiência disso, e essa larga experiência acabou me aproximando também de uma pessoa importante hoje nesse universo, que é a Patrícia Junqueira, que montou a Escola Brasileira de Etiqueta e que tive a felicidade de ser chamado por ela para a gente desenvolver um trabalho em conjunto. E hoje eu estou como professor associado da escola, a gente tem feito muitas coisas juntas interessantes. Vai aqui também meu agradecimento à Patrícia e vamos dizer assim, a minha admiração por todo o trabalho sério também que ela desenvolve, transformando a etiqueta, entendendo a etiqueta como uma coisa que é um conjunto de instrumentos, vamos dizer assim, que serve para a gente poder melhorar a nossa relação com o mundo, né? Eu acho que é isso. Rosana, e ao mesmo tempo, então, já que todos podem sentir a vontade para perguntar coisas, trazer perguntas, você, por gentileza, também vai me passando. Não espere eu acabar de falar, você fale, Jair, olha, tem tal coisa apareceu, tem alguém querendo saber isso, querendo saber aquilo, aí a gente vai brincando com as palavras e brincando com as coisas aqui ao longo da noite. Não, por enquanto o pessoal está te elogiando, muita gente de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Goiás, aqui Brasília, então o pessoal estava aqui se apresentando, muitos não te conheciam, então já estão adorando. Então, é porque, pessoal, o professor ele não tem acesso aos comentários, porque ele está na plataforma do Zoom comigo, mas podem escrever aqui que eu vou passando para ele. E outra coisa, Rosana, importante para todas e todos que estão assistindo, qualquer dúvida, isso tem sido para mim uma militância, você sabe disso. Para todos e todas, desculpem, fiquem absolutamente à vontade, vocês me escrevam qualquer dúvida, vontade de aprofundamento, sugestão de um livro, sugestão de um filme. Às vezes eu cito um livro e a gente não entende direito, a coisa das redes sociais não fica claro, o som, se é com Y, se é com I e tal, vocês me escrevam, por gentileza, para o meu e-mail, né? Meu e-mail é jairmarcati@gmail.com. Simples assim, né? jairmarcati, né? @gmail.com, né? Depois, se você quiser, Rosana, por gentileza, você pode acrescentar isso no que vai ficar disponível lá no YouTube, pode ser? Já estou colocando aqui, já digitei para o pessoal, tá? jairmarcati@gmail.com. Tudo que vocês precisarem, quiserem, etc. Eu tenho um vício de família, lamentavelmente, eu respondo os e-mails. Né? Lamentavelmente, eu respondo os e-mails. Um por um, eu respondo, muito obrigado, tal. Será que você podia me dar uma indicação um filme que você falou, tal, etc. Aliás, eu já deixaria um convite para os espectadores e para as espectadoras, Rosana, para todos vocês. Como a gente vai falar do Dia dos Namorados, de mesa posta, do Dia dos Namorados, a etiqueta do Dia dos Namorados, etc., seria interessante que todos pudessem trazer o que lembra de um filme romântico que pudesse ilustrar a noite da sexta-feira que vem. Nós estamos exatamente a 7 dias do Dia dos Namorados, hoje é dia 5 de junho, né? Será dia 12, exatamente daqui a uma semana. Então, as pessoas podiam ir trazendo, se lembram de algum filme interessante, romântico, que marcou um pouco o namoro, o noivado, marcou o encontro com o marido ou com o seu noivo, ia ser muito bem-vindo. Ou talvez um livro também, que a pessoa entenda como romântico, como fazendo parte dessa data que, de fato, é marcada por um extremo romantismo. Eu tenho a impressão que o calendário, vamos dizer, brasileiro, por assim dizer, carnaval,
depois, enfim, de todas as datas que marcam o calendário, eu tenho a impressão que o mais romântica delas é o dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados. Então, conforme vocês forem se lembrando de filmes, de livros, etc., um livro que marcou, um livro que ilustra um pouco o romantismo da coisa do namoro, do namorado, ou um filme, será muito bem-vindo. Eu vou me comprometer aqui em público com a Rosana, hein, Rosana? Vou me comprometer com você para a gente... Rosana, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Fecha essa porta para mim, por favor. Pode falar, Jair. Eu vou me comprometer com você de depois a gente fazer uma relação de filmes. Sim. Para ilustrar o Dia dos Namorados, para deixar disponível para todas as pessoas. Pode ser assim? Então, tá ótimo. Pessoal, acompanhem lá no meu feed, no Instagram. O Jair vai me passar a relação e eu vou colocar através de post para vocês filmes e talvez alguns livros, né, Jair, que tu indique para o pessoal que tem a ver com o nosso tema de hoje. Show de bola. Adorei. A gente deixa, talvez, uma indicação de uns 3 filmes, 4 filmes, mais ou menos, para a data, se alguém quiser comemorar de um jeito diferente, né, poder ter acesso a alguns filmes, etc. E, então, é isso. Eu acho que a gente podia começar dizendo, né, Rosana, tantas coisas sobre isso, entre elas é o seguinte, a necessidade da gente recuperar os rituais. Eu gostaria de começar dessa maneira, né? As datas são importantes, inclusive porque elas marcam possibilidade da gente fazer coisas diferentes naquele dia, naquele almoço, naquele café da manhã, naquela noite. As datas são marcadores históricos, como a gente chama, né? E o que é um marcador histórico? É um dia especial que nos permite fazer coisas diferentes e coisas especiais. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a data do 12 de junho pede para a gente a recuperação de um ritual, ou de um conjunto de rituais que o Dia dos Namorados, de uma certa maneira, nos coloca, né? Eu entendo que o mundo de hoje, o mundo contemporâneo, é um mundo que, por causa da velocidade, da pressa, do exagero de atividades, das demandas cada vez mais intensas que a gente tem no mundo do trabalho, a gente tem deixado de lado os rituais, né? E entendo nesse sentido, Rosana e todo mundo que está aqui nos acompanhando, que o trabalho das meseiras é muito interessante também, porque, no fundo, para um historiador, mais que para um historiador, para um sociólogo, o trabalho da mesa posta, o trabalho de etiqueta e de decoração de mesa é um trabalho de recuperação de rituais. Então, aí já reside uma grande beleza nesse trabalho, né? Um trabalho que se busca fazer rituais. O ato de embelezar uma coisa, de tornar belo alguma coisa, uma mesa, uma sequência de refeições, etc., ele torna, de uma certa maneira, a vida melhor, né? O belo é aquilo que possibilita uma vida melhor. Isso não sou eu que estou dizendo, os gregos, todos os antigos, falavam isso. A tal da filosofia grega é uma busca da questão do belo e da capacidade de poder fazer o bem. Essas duas coisas andam juntas para os filósofos gregos, né? Exercer o belo, buscar o belo é um jeito de poder se fazer melhor, é um jeito de exercer o bem. Então, quando se pensa em mesa, quando se pensa em decoração de mesa, é uma forma de embelezar a vida, de torná-la melhor. Então, por isso já vai meu respeito pelas pessoas que trabalham com mesa posta, que trabalham com etiqueta, que trabalham com decoração de mesa. Olhado dessa maneira, a recuperação dos rituais, que é exatamente o tempo para a beleza poder acontecer, é assim que a gente pode definir um ritual, a quebra de uma banalização e um tempo no qual a beleza tem tempo para poder se apresentar e para poder se depositar, já vale todo o trabalho de vocês. E isso, ao mesmo tempo, já é uma resposta para aqueles que ainda não entendem esse trabalho, das meseiras, dos professores de etiqueta, das professoras de etiqueta, que entendem esse trabalho como menor, às vezes um trabalho frívolo, às vezes um trabalho de gente afetada. É o contrário, exatamente o contrário. Esse trabalho de recuperação de rituais é um trabalho que, no fundo, é um caminho, é uma possibilidade de fazer a vida melhor, a vida mais bela. Ritualizar alguma coisa é homenagear, é prestar uma homenagem, é comemorar alguma coisa, é estabelecer um ritual de comemoração com as pessoas, se é mais gente, um Dia das Mães, o Dia dos Pais, ou, no caso, o Dia dos Namorados, com o namorado ou com a namorada. Então, isso é muito importante, da gente não banalizar essas datas. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a todos e a todas também, Rosana, que é importante a gente destacar que essas datas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e o Natal, foram muito
eu poderia dizer, eles foram muito absorvidos por um certo espírito consumista muito exagerado. Eu acho importante para a gente recuperar a essência dessas datas, limpando o quanto possível o consumismo exagerado e trazendo de volta os significados originais e originários dessas datas. Ou seja, recuperando a beleza dessas datas. O presente é importante, mas o presente precisa ser extensão de alguma outra coisa. Eu vou falar sobre isso mais para frente. O ato de presentear não é um ato simples. Ele é simples no gesto, mas ele contém tantas coisas num pequeno pacote e num pequeno embrulho, que é um mundo de delicadezas que se coloca num aparente simples ato de presentear. Então, a segunda coisa que eu queria deixar para todos os espectadores e espectadoras é essa coisa da gente tentar limpar nessas datas, em especial nessas datas, o Dia das Mães, né? Maio, um mês lindo, mês das noivas, mês de Maria, né? No Dia dos Namorados, junho, mês frio, já cobra um certo romantismo da gente pela própria temperatura no hemisfério sul, o Dia dos Pais e, sobretudo, o Natal, que a gente pudesse limpar um pouco desse consumismo exagerado que levou a vida para lugares estranhos e recuperasse um pouco a essência dessas datas, que é a convivência, que é a beleza de estar junto com quem se ama, a beleza de escolher estar junto com quem a gente gosta, a beleza de estar junto com quem, de fato, faz sentido para a gente. E, Jair, Oi. Perdão, só para pegar o gancho, isso vem muito com o que a gente trabalha na mesa posta, com o que eu resgato, né? É aquele cuidado, que é o que a gente tem conversado, é o cuidado com o outro, olhar no olho, trazer as pessoas perto da gente, não sermos tão virtuais e sermos um pouco mais reais. Então, é isso que eu busco quando eu trabalho a mesa posta com as meninas, né? E isso que tu falou, ainda só para pegar também aquele gancho, eu sempre explico o porquê das coisas. Tudo tem uma história atrás, tudo tem um porquê. E quando a gente entende o porquê e a história, a gente raciocina, a gente não decora, isso tem que ser desse jeito, não. Existe um porquê. Quando todo mundo entende o porquê, a gente vai interiorizar isso. Então, sempre eu trago isso em tudo. Não só nos cursos, mas naquela pouquinha coisa que eu ensino para as meninas, sempre tem esse lado do porquê das coisas. Então, por isso eu acho que fechou tanto quando eu te ouvi, porque tu traz isso, né? E fecha com o que realmente eu estava à procura. E que as meninas estão também. Então, isso é uma coisa muito interessante. Perfeito. Obrigado, Rosana. Não tem mais nada o que falar. Você já falou tudo, eu posso me despedir das meninas, dos rapazes, e agora não tem mais nada, você já falou tudo. Muito obrigado, boa noite a todos, até logo, até um outro dia. Eu peço desculpas a você e às pessoas, Rosana, às vezes eu abaixo aqui para tomar nota de alguma coisa que você falou para eu colocar. Rosana tem toda a razão, gente. Assim, a palavra sabor e a palavra saber, elas têm a mesma origem, a mesma raiz etimológica. Elas têm a mesma origem. Saber e sabor é a mesma coisa. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte: saborear algo é saber sobre algo. E saber sobre algo só me ajuda a saborear melhor esse algo. Vamos levar isso para a mesa posta, para o Dia dos Namorados, para o Dia dos Pais, para um jantar romântico, para um almoço, para um café. Saber das coisas só melhora o sabor. Esse é o truque do negócio. A beleza está aí. O saber e o sabor têm a mesma raiz. Elas são irmãs gêmeas. Então, quando eu sei de alguma coisa, o que eu estou comendo, o que eu estou preparando, o que eu estou comendo, o que eu estou servindo, o jeito que eu estou servindo, por que aquilo está ali, por que é um coração que representa o amor, por que a maçã tem uma representação simbólica com as coisas do mundo do afeto, da paixão, do amor, por que o Cupido apareceu na história, por que é o 12 de junho e não o 14 de setembro, 18 de outubro ou 25 de novembro. Tudo isso tem um sentido. E quando a gente sabe dessas coisas, o saber só aumenta o sabor dessas coisas, né? Quando a gente conhece, quando come um queijo e vinhos, por exemplo, estamos chegando no inverno, final do outono, é um bom prato, uma boa pedida para Dia dos Namorados, poder fazer alguma coisa mais romântica, e quando se pensa em romantismo, automaticamente há quase que um transporte imediato com o mundo dos queijos, que é um mundo fabuloso, e o mundo dos vinhos, mais fabuloso ainda. Quando a gente sabe essas coisas, o que está ali, os queijos, seus nomes, né? Uma brincadeira com as espectadoras. Os nomes dos queijos, todos eles, à exceção de muito poucos,
e a mussarela é um desses muito poucos, e depois eu explico por quê. Todos esses queijos têm nomes das cidades que lhe deram origem. Então, quando a gente chama queijo gorgonzola, existe na Itália uma cidade de nome Gorgonzola. Quando a gente fala de queijo Gruyère, existe uma cidade chamada Gruyère. Quando eu falo queijo Brie, há uma cidade na França chamada Brie. Quando a gente fala queijo parmesão, há uma região da Itália chamada Parma, e etc, etc, etc. E esses queijos indicam lugares de onde vieram. E depois indicam lugares onde estão. Eles saíram de um lugar e vieram para o outro. Então, eles contam histórias. Quem fez, como fez, o jeito que fez, por que fez, como é que coalhou, como é que bateu, por que é cremoso, por que é mais consistente, por que tem uma casca assim, essa, tudo isso conta a história dos povos que fizeram, das mãos que fizeram, das pessoas que trabalharam e dos lugares de origem que eles têm. Comer queijos é também uma forma da gente viajar por povos, territórios, civilizações, coisas incríveis, e não só exteriores. A gente pode pensar em toda a linha de queijos brasileiros, cada vez mais apreciada no mundo, sobretudo os brancos, de matriz mineira, os queijos do Cerro, e sobretudo da Serra da Canastra, nas suas várias consistências, fresco, meia cura ou curado. Olha que palavra linda, Rosana, cura. Cura, uma palavra que serve para doença, curar um doente, que traz alguém à vida novamente, e ao mesmo tempo um processo de cura, de curar, que significa uma forma de lidar com o tempo. Curar é filtrar, é decantar, é esperar, é ter a capacidade de aguardar. E reparem, espectadoras e espectadores, toda a noção de esperança, do qual brota inclusive um certo tipo de amor romântico, presente no Dia dos Namorados, que dá raiz a essa palavra esperança, vem da capacidade de esperar. O que é esperar? É uma forma de alongar o tempo. Quanto mais a gente alonga o tempo, mais romantismo cabe nesse tempo. Quanto mais a gente acelera o tempo, menos romantismo cabe nesse tempo e mais coisas imediatas cabem nesse tempo. A vida imediata resolve coisas práticas? Sem dúvida. Mas ela cria um problema. Ela nos tira todos os tempos e as temporalidades do amor, da saudade, que é outra forma de lidar com o tempo, e do romantismo. Então, alongar o tempo, esperar, decantar, curar. Estou curado da saudade quando te encontro, é uma forma de poder se relacionar com o tempo de uma maneira ampla, delicada, esperançosa e vagarosa. O romantismo reside exatamente em quanto mais tempo a gente abre para as coisas, mais você cria um espaço de trabalho do imaginário, da imaginação, para a gente poder sentir as coisas na medida e na intensidade que elas precisam, e eu diria que elas merecem, sobretudo. As cartas nos dão um bom exemplo para isso, né? Escrever cartas, colocar no correio, alguém que do outro lado está esperando a carta e a gente esperar a resposta, é uma delícia e constrói todo um imaginário romântico por conta dos tempos de espera. Aliás, mais do que isso, pela recuperação de rituais. Eu vou escrever a carta para alguém que eu amo, pode ser uma namorada, um namorado, um irmão, um pai, uma mãe, um primo, um amigo muito querido. Eu escolhi o papel, o tipo de papel, o tipo de letra, caprichava-se na letra, o envelope, o capricho com a letra, finalmente o correio, e aí o tempo de espera. A volta. Em todo esse ritual, e isso é um ritual, e a minha proposta é que a gente resgate essas coisas na mesa, porque a mesa é um lugar de ritual, a mesa é um lugar sagrado, a mesa é um lugar de respeito, a mesa é o território mais simbólico que o ser humano construiu ao longo da sua história. Todas as mesas do mundo inteiro é um lugar de respeito, é um lugar de símbolos, é um lugar de compenetração, é um lugar de você estar com a pessoa. Por isso que se usa a palavra harmonizar para vinhos, mas ela não serve só para vinhos e comida. A harmonia do vinho com a comida é o que deve reger as relações entre as pessoas. Harmonizar, tirar os atritos, tornar agradável aquela convivência, conviver, viver com alguém. Aí vem a origem da palavra. Bom, estou me perdendo aqui, Rosana, você vai me controlando aqui, porque eu estou para lá e para cá. Aqui já me entusiasmei agora. Professor, eu quero que tu conte para as meninas o verdadeiro significado e a história do Dia dos Namorados. Nós vamos chegar lá. Porque nós vamos marcar uma outra live para falar de mesa aposta, porque elas estão pedindo aqui. Estão
Então tá bom. Mas já estamos falando dos namorados de maneira indireta, trazendo o amor como uma conversa. O amor e seus tempos. Isso é bonito. Ao montar uma mesa, quer dizer, o tempo que se gasta, na verdade, não é um tempo gasto. É um tempo ganho, eu entendo isso. Gastei um tempo montando essa mesa. Não, a gente ganhou um tempo, porque cada gesto, cada lugar, cada pecinha, cada arranjo, um significado, um amor, a tradução de um carinho, um convite para a beleza, o convite para o belo, o convite para o bem. Né? Isso é muito bonito. Então, enfim, tudo isso é muito importante no sentido da gente resgatar os rituais, né? E a mesa é essa possibilidade. Não há lugar, eu falo como historiador e como sociólogo, gente, que estudou muito essa questão. Não há lugar mais simbólico na história da humanidade do que o comer. O ir à mesa, o estar à mesa é o mais simbólico dos atos humanos, né? Eu brinquei outro dia, numa live com a Escola Brasileira de Etiqueta, com a Patrícia Junqueira, Rosana, quando a gente tem fome, é um impulso ter fome, né? É uma necessidade, eu tenho fome. Mas por que a gente não vai lá com as mãos, mergulha a cara num prato, pega tudo com a mão, come e estou satisfeito? Por que se criou uma série de rituais ao longo da história? Eu tenho fome, tá bom, mas eu não vou à mesa de primeira. Há um lugar para eu sentar, chamado cadeira, há uma mesa para colocar as coisas, que tem uma determinada altura, chamada mesa, há uma série de objetos para conter a comida, chamado prato. Essa comida vem de lugares diferentes, chamadas travessas. Eu não vou colocar as mãos na comida, há uma sequência de outros objetos, chamados talheres, para eu partir, colocar, envolver, tal, etc. Há um negócio para limpar a boca, há uma série de invólucros para conter líquidos, chamado copos e taças, e há toda uma sequência. A abertura, os antepastos, o primeiro prato, o segundo prato, o terceiro prato, finalmente os fechadores de refeição, as sobremesas e, finalizando tudo isso, o café, quiçá os licores, o vinho do Porto ou o velho conhaque no contexto francês. Essa sequência toda, ela demorou 6.000 anos para acontecer. Ela foi uma depuração histórica para fazer daquele jeito e não de outro jeito. E cada um desses atos, cada um desses pratos, cada um desses objetos, dos pratos comida, eles têm um profundo significado e um profundo simbolismo atrás dele. Quando a gente senta para comer, e vários povos, ao fazerem isso, antes da primeira garfada, digamos assim, agradecem na sua religião aquele prato de comida, esse ato de respeito é, inclusive, o simbolismo que tudo isso carrega. A gente não pode esquecer também, Rosana, e podemos fazer qualquer dia uma outra live sobre isso, da relação estreita que existe entre comida e vida religiosa, né? Entre as religiões e as comidas. O cristianismo, o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, as religiões orientais, o budismo, as religiões de matriz afro-brasileira, xamânica, todas elas têm nas comidas também coisas muito específicas em relação a expressões religiosas, pode, não pode, sim ou não, hoje sim, amanhã não, e assim por diante. Então, o alimento, o comer e o ato de comer, ele é revestido de profundos símbolos. Por isso que a gente põe toalha, por isso que as pessoas sentam uma em frente à outra, ou ao lado, ou por isso que tem as cabeceiras, por isso que tem uma sequência de talheres, por isso que se brinda, inclusive. O brinde, saúde, a você, a sua vitória, a sua conquista, a nós, a esse momento, por isso que se celebra. Por isso que essa situação é uma situação revestida de símbolos, de rituais e de profundos significados. Muito bem. Fazendo a ponte com o Dia dos Namorados. Como isso começa aqui no Brasil? Se alguém tiver curiosidade, depois a gente pode fazer um paralelo, como o Dia dos Namorados é feito em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, e um pedaço da Europa com a coisa da data do São Valentim, que é um santo muito pouco conhecido no Brasil, pouquissimamente cultuado, lá 14 de fevereiro, né? A data de São Valentim, mas aqui ficou para a gente no dia 12 de junho, e essa história é uma história muito interessante. O Dia dos Namorados começa aqui por uma coisa muito curiosa, né? Junho, lá nos anos 40, finalzinho dos anos 40, comecinho dos anos 50, naquele momento, havia algumas datas no calendário nosso que eram muito pouco ativas do ponto de vista comercial. Junho era uma delas, né? Frio, né? Junho, no hemisfério sul, era muito frio, as pessoas se recolhiam mais em casa. Hoje a gente sai mais, mas naquele momento, o inverno dos anos 40 e 50, as pessoas ficavam mais recolhidas. Ah, está muito frio, não vou sair.
então ficavam em casa, era um mês muito pouco movimentado em termos de comércio. Uma loja importante de São Paulo, uma loja do que se chamava de grandes magazines na ocasião, a loja Como Foi o Mapping, as lojas Garbo, os grandes magazines de uma época romântica dos anos 40 e 50, uma dessas lojas de magazine, chamada Lojas Clipper, que teve uma importância muito grande na cidade de São Paulo, o seu criador, um empresário que veio do Ceará, inclusive, um homem muito empreendedor, muito ativo, incomodado com a baixa das atividades econômicas e das trocas comerciais, sobretudo para roupas, no mês de junho, ele falou o seguinte, falou, puxa, será que não tinha da gente movimentar esse comércio? O que a gente pode inventar para fazer com que o comércio em junho fique um pouco mais ativo? E contrata uma agência de propaganda na ocasião, chamada Standard, importante agência brasileira, que marcou época na história da propaganda brasileira, uma agência importantíssima, depois foi vendida para um grupo multinacional já nos anos 70, virou Standard, Ogilvy & Mather, mas ainda é agência Standard, uma agência importante, né? O Brasil tem uma importância muito grande na história da publicidade, na história da propaganda. As lojas Clipper, então, procuram a agência Standard e levam esse problema. Falam, olha, eu gostaria de inventar alguma coisa para movimentar as vendas e o comércio no mês de junho. E cai nas mãos de um publicitário, na ocasião, para resolver esse problema, e o publicitário é o senhor João Dória pai do atual governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior. Né? O João Dória pai, publicitário importantíssimo que a gente teve na história da propaganda brasileira, um nome muito importante, muito respeitado na história da publicidade, caiu nas mãos dele essa coisa de fazer falar, então nós vamos fazer tá bom, vamos ver o que a gente consegue com essa data. E pensou assim, bom, o que a gente tem? Tem o Dia das Mães em maio, tem o Dia dos Pais em agosto. A gente precisa, de alguma maneira, arranjar uma data romântica e movimentar o comércio. Então, se baseou no São Valentim e resolveu trazer essa data. Mas entendeu que, por ser um santo pouco cultuado no Brasil, talvez não, como se diz no interior aqui de São Paulo, não ornasse trazer o São Valentim. Ele falou, bom, o que a gente tem? As festas juninas, em junho. Então, eu não posso colocar a data do Dia dos Namorados nas datas dos santos cultuados na festa junina. Em particular, 3 santos muito populares no Brasil, que é Santo Antônio, São Pedro, aliás, Santo Antônio, São João e São Pedro, 13, 24 e 29 de junho. Né? Ele pensou assim, puxa, não posso confrontar com essas datas, mas tenho que arrumar um jeito de fazer isso movimentar. Pronto, estava dada a questão. Falou, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, conhecido no Brasil como Santo Casamenteiro. Essa história é muito interessante, se tiver tempo eu conto, como é que um homem do porte de Santo Antônio, um doutor da igreja, um dos mais importantes santos da história da igreja, um homem douto, respeitadíssimo, grande orador, eloquente, um homem com uma cultura geral impressionante, foi apropriado pela religiosidade popular brasileira, genial, maravilhosa, riquíssima, e virou o Santo Casamenteiro. E ele entendeu isso, sabiamente grudou, então, a data no 12 de junho. Falei, eu vou puxar, então, o Santo Casamenteiro, já está no dia 13, Santo Antônio, eu vou colocar a data no dia 12, então, usando o símbolo, o imaginário do Santo Casamenteiro, para poder, então, fortificar ou fortalecer as relações de amor entre as pessoas. E assim cria a data, com um slogan muito interessante. Ele cria o slogan para as lojas Clipper, numa campanha para o Dia dos Namorados, dê um presente a quem você ama, não se chamava ainda Dia dos Namorados, presenteie quem você ama na data do 12 de junho, com um slogan que eu tenho anotado aqui, muito bonito, muito sutil, muito elegante, chamado Não Só de Beijos Vive o Amor. Olha que interessante, Rosana, até nisso o mundo já foi um pouco mais elegante, né? Não é compre. Maravilhoso, professor, porque as pessoas elas querem um pouco fugir daquilo. Rosana, mas eu queria fugir do vermelho, fugir daquela coisa só do vermelho no Dia dos Namorados. Gente, olha a história, né? A verdadeira história do Dia dos Namorados que a gente pode vincular com a mesa posta. Olha que legal essa história. Por isso que eu sou apaixonada pela história das coisas.
Então, o slogan era esse, quer dizer, nem era data de namorado ainda, Rosana e todo mundo que está nos acompanhando, as meninas enfim, os rapazes, todo mundo. Não era assim, o Dia dos Namorados, era uma campanha, presenteie o seu amor. Tempos depois, a data vai ficar se estabelecendo, vai aumentar essa história e virará o Dia dos Namorados. Num primeiro momento, ainda, presenteia quem você ama. E o slogan muito bonito, que era, não só de beijos vive o amor. Olha que slogan lindo, gente. Não é como é hoje, compre, compre. Se você gosta, compre, compre. Não, não tinha esse imperativo autoritário, feio, mandatário. O amor não cabe isso. O amor cabe uma coisa convidativa. Não cabe uma coisa imperiosa, vai lá e compre. Não é assim que funciona, né? O amor não dá ordens, o amor convida, o amor envolve, o amor seduz, no melhor sentido da palavra sedução. Sedução, seductiare, em latim, significa ir pelas bordas, né? Educare, educar é ir reto. Seduzir é ir pelas bordas, né? É trazer a pessoa para perto numa grande dança que você envolve, que você convence com delicadeza, mas que você não impõe. Amor e imposição são coisas absolutamente opostas. O amor verdadeiro, pelo menos assim eu entendo, é uma coisa do convite, é uma coisa de trazer para perto, é uma coisa de harmonizar a relação, de aparar as arestas, né? De poder equilibrar uma relação. Então, o slogan era esse, não só de beijos vive o amor. A campanha foi um sucesso, deu muito certo, repetiu-se no outro ano, e no outro ano, e no outro ano, ela cresceu, e aí não era só presenteie a quem você ame, ela começou a se estabelecer como uma data, essa data começou a crescer de importância e chega até os dias de hoje, como a gente conhece. O importante dessas questões, Rosana, e eu vou retomar uma coisa que você colocou agora, é porque, assim, essas datas não começam como a gente já pensa o Dia dos Namorados hoje, em junho de 2020, como se ele tivesse nascido lá em 1949, 1950, foi exatamente a data dessa primeira campanha publicitária, como se já tivesse sido um sucesso. Não, foi devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Eu mesmo, quando garoto, depois adolescente e jovem, os primeiros namoros, muito tempo atrás, no século passado, literalmente, né? Não era tão importante a data como ela acabou se transformando. Para todos terem uma ideia, hoje, em termos de restaurantes da cidade de São Paulo, uma das capitais gastronômicas do mundo, a cidade de São Paulo, é a data que mais lota os restaurantes da cidade de São Paulo, 12 de junho. E a data, inclusive, que pede com mais antecedência as reservas para jantar, né? Se o maior ticket médio dos restaurantes em São Paulo ainda é a data do Dia das Mães, porque vão muitas pessoas comer fora, mãe, pai, filhos, avós, etc., o Dia dos Namorados é uma data que mais lota os restaurantes e que pede mais tempo de reserva com antecedência, porque vira um absoluto sucesso, e um sucesso, isso é interessante, ligado à mesa. Isso é interessante. O ato de presentear, sem dúvida, mas um sucesso ligado à mesa. Por isso os restaurantes lotam no jantar, e não no almoço, porque das dois momentos do dia, sem dúvida, entre o almoço e o jantar sempre levará, digamos, precedência por todo o romantismo que envolve noite, você não está mais trabalhando, já acabou o trabalho, então ali o tempo pode ser maior. O tempo não é limitado. Diga. Eu quero te fazer uma perguntinha. Já que a gente está falando em Dia dos Namorados, ligado, né, ao Santo Antônio e comidinhas, e os restaurantes lotam nessa época também como o Dia das Mães, o que tu acha de fazer preparações, tipo assim, um chocolate quente, um café com conhaque, algumas coisas assim que esquentam, né? Não no sentido de... A gente está falando de inverno, tem a ver com clima, com o mês de junho. O que tu acha disso, como uma proposta assim, de ideias? Olha, Rosana, eu acho assim, como você disse, como colocou isso com muita propriedade, eu acho que assim, para quem trabalha com mesa posta, essas coisas todas devem servir como fonte de inspiração, né? É importante organizar uma mesa, é importante organizar uma sequência de refeições, tomando como inspiração aquilo que nos circunda, né? Eu uso muito uma definição na Escola Brasileira de Etiqueta, a Patrícia Junqueira gosta muito, é uma definição que a gente trabalha na escola, que é assim, etiqueta pode ser definida de várias maneiras. Para um sociólogo, etiqueta é leitura de ambiente e senso de adequação.
é a capacidade que a gente tem de ler os ambientes que a gente está. Leitura de ambiente, onde eu estou? Deixa eu entender onde eu estou. Onde eu estou? Ah, estou aqui. E de um senso de adequação. Eu estou nesse lugar e este lugar está me pedindo este comportamento. Então, etiqueta não é o comportamento pomposo em qualquer circunstância. Não, isso é afetação. Isso é exclusão. É outra coisa. Etiqueta é leitura de ambiente e o senso de adequação ao melhor comportamento para aquilo que aquele ambiente está pedindo. É um lugar informal? É um comportamento informal. É um lugar mais formal? É um comportamento mais formal. Bom, levemos isso à mesa posta. A mesa não pode ser só a intenção do que eu tenho, mas ela tem que ser uma leitura daquilo que está em volta. O que está em volta? Por exemplo, o Dia dos Namorados. Legal. Bom, vamos recuperar os rituais. O que me sinaliza esse dia? É inverno. Segundo, é A2. Terceiro, é uma data importante. Quarto, Santo Antônio está no dia seguinte. Pronto, com essas informações, uma pessoa mais criativa tem todos os elementos para poder fazer uma mesa belíssima, extremamente romântica, sem cair nas armadilhas da obviedade. Porque é importante dizer isso. Uma mesa bonita precisa se distanciar do óbvio, precisa se distanciar dos apelos fáceis, o vermelho, os corações enormes. A sutileza, gente, está no que é pequeno, no que é delicado, no minimalismo, não está na ostensividade. Isso afugenta as pessoas. O convidativo é aquilo que nos envolve com a coisa pequena, com o menor, com o delicado, com o sutil, com a leveza. É isso que nos convida, é isso que nos permite estar mais próximos e juntos de alguém. Então, não é o caminho da ostentação, nem da ostensividade, é o caminho do pequeno, da recusa do óbvio, da recuperação do ritual. Por isso as velas, né? Por isso as velinhas, por isso o fogo, se tiver presente. Então, as coisas quentes, já dizia o grande Luís de Camões, né? Paixão é fogo que arde, né? As coisas quentes alimentam o corpo, alimentam a alma, o espírito e, sobretudo, o coração. Então, e é muito interessante esses elementos românticos estarem presentes. O chocolate, o vinho, a maçã, o conhaque, isso tudo faz parte de uma simbologia muito delicada, com histórias belíssimas atrás desses produtos. A gente não vai conseguir, infelizmente, desenvolver, mas o chocolate tem histórias belíssimas, se tem história belíssima, né? Atrás dele é uma comida mexicana de origem, o nome chocolate, inclusive é um nome asteca, mexicano, depois levado para a Europa, ganhou lá um caminho, volta para cá, coisa do cacau, enfim, e aí, muito tempo depois, lá no século XIX, será associado com essa coisa romântica, né? Assim é também o conhaque, uma bebida forte, mas ficou muito associado com a coisa de classe, assim como as coisas derretidas ou fundidas, como as fondis, né? Por favor, hein? As fondis, né? Essa palavra é regida por artigo feminino, a fondi. Assim como as coisas fundidas, pela presença do fogo, novamente dando um ar romântico para isso, e como a presença da maçã, símbolo do amor desde os gregos antigos, na verdade. Há quem diga que, inclusive, a fruta proibida, embora isso não seja nomeado exatamente nas passagens bíblicas, há quem diga que o fruto proibido era a maçã. De qualquer maneira, ela como símbolo amoroso, que vai chegar até as nossas maçãs do amor nas festas juninas, tem um caminho grande representando porque a maçã é do amor, porque desde os gregos que a maçã é utilizada como símbolo romântico. Então, eu acho que essas coisas todas, na verdade, Rosana, a data, a situação, o que ela está pedindo, a coisa mais íntima de duas pessoas. Dia das Mães, uma coisa mais festiva. Dia dos Namorados, uma coisa mais intimista. O 12 de junho, o 13 de junho, o mês, tudo isso começa a informar no sentido de preparar que mesa, que cores, quais arranjos, quais flores, qual distribuição de luminosidade, portanto, velas. Sabemos que há uma relação direta entre luz e romantismo, entre luz e charme, né? O que a gente diz que um ambiente é muito deliciosamente romântico, um ambiente de pouca luz ou de luz rebatida, né? De luz abatida, abate-jour, a luz que se abate, a luz que não vem direta, a luz que rebate. As velas têm essa propriedade. Além de dar todo um sentido, vamos dizer, ritualístico, porque vela é ritual, a gente fala bastante sobre isso, Rosana, não se acende vela de forma gratuita nunca.
A gente tem que pedir sempre, de alguma maneira, se concentrar para acender uma vela, por mais simples que ela seja num bolo de aniversário, mas ali tem muita coisa. Acender uma vela, colocar fogo numa coisinha, por mais delicado que seja, um ato de respeito com a humanidade. Então, isso é tudo muito importante para sinalizar e para nos informar sobre os caminhos que uma mesa posta de Dia dos Namorados eu entendo que precisa ter. Então, sim, chocolate, conhaque, maçã, as coisas mais fundidas, né? Coisas que permitem uma aproximação maior entre as pessoas, quem sabe comer a dois, como uma fundia, inclusive, proporciona, porque é o mesmo invólucro, com 2 garfinhos, às vezes com só, eu acho muito interessante no sentido de poder recuperar toda essa ritualização, toda essa possibilidade de ritual que o Dia dos Namorados pede. As pessoas estão gostando, Rosana? Eu tirei o meu volume, né? E, na verdade, Jair, eu saí da tela do YouTube para ficar no Zoom, porque eu queria ficar te assistindo, né? E no Zoom eu não consigo, no YouTube eu não consigo te enxergar. Então eu fui para lá e fiquei te ouvindo, e na verdade eu não olhava para a câmera, eu olhava para onde tu estava falando, porque a gente realmente fica encantado aprendendo, né? O pessoal aqui está elogiando, eles deram algumas sugestões de filmes também, e eu acho que o pessoal está aqui encantado. Eu não estou acompanhando uma por uma dos comentários, mas eu te convido, Jair, depois que acabar numa outra oportunidade, o vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube, que tu retorne e leia os comentários, porque o pessoal está elogiando e está apreciando muito, muito. Tá? Gente, meninas e rapazes que eventualmente estejam acompanhando, eu peço desculpas, eu não tenho acesso aos comentários, eu sou um professor da velha guarda, essa interação para mim ela é muito importante, essas coisas de redes sociais são muito novas, para mim às vezes é difícil, quando a Rosana não está olhando para mim, eu me perco, porque eu não sei olhar para mim mesmo, nem sei olhar para a câmera e falar, eu preciso dessa interação com os olhares, sentir as pessoas, a energia das pessoas, então, quando eu fico sem esse parâmetro, eu fico meio perdido, então peço desculpas se algum raciocínio eu acabei indo para lá e para cá, primeiro porque acontece assim comigo, né? Foi ótimo. Eu sou um pouco assim, a conversa para mim é meio um rio com seus afluentes, sempre imagino assim, eu gosto dessa metáfora, né? A conversa sempre, a boa conversa como uma dança, uma espécie de uma grande coreografia, um grande balé, né? Ou de outro lado um rio com seus afluentes. Então, hora a gente vai por aqui, hora já vai por ali, volta, passeia, como se fosse um passeio pelas palavras, pelos assuntos, de uma forma leve, de uma forma agradável, de uma forma bem-humorada, de uma forma simpática, de uma forma doce. Eu acredito mesmo nessas coisas. Eu acredito de verdade nessas coisas. No poder da doçura, no poder do romantismo, na capacidade da gente ser uma pessoa melhor, da gente poder proporcionar encontros verdadeiros. E acho, de novo, que a mesa posta, o trabalho das meseiras, os encontros à mesa são fundamentais para a gente recuperar as coisas humanas, as coisas simbólicas e as coisas dos rituais. A mesa não é um lugar qualquer. A mesa é um lugar que exige respeito, que exige uma aproximação delicada. Eu me lembro meu avô, Rosana, eu sou o neto mais velho, ele dizia que a gente não podia comer nem descalço nem sem camisa, e às vezes nem de short, porque a mesa era lugar de respeito, a gente tinha que pôr uma camisa. Eu sou de praia, sou natural de Santos, cidade muito quente, volta e meia a gente voltava da praia, já queria almoçar com fome, e o avô dizia, não, sem camisa não. Por quê, vô? Mas nós vamos comer. Não, porque a mesa é lugar de respeito. Então, os assuntos, mesa é lugar de harmonia, portanto, não é lugar de briga. Harmonizar, insisto, não é só o vinho com as comidas, o vinho com os queijos, a sequência de vinho com os pratos. Harmonizar é uma coisa maior, é harmonizar as pessoas, os assuntos. Mesa não é lugar de gritaria, mesa é lugar de encontro, de risada, de proximidade, de respeito, de alegria. A gente precisa chegar na mesa de um jeito e sair sempre melhor do que quando a gente sentou. Eu acredito mesmo nessa possibilidade. Acho a mesa transformadora, na verdade. Puxa, a última ceia. Caramba, mais que isso, né? Onde Cristo faz a sua na Santa Ceia, na última ceia, que é uma mesa de refeições, na verdade, né? Então, assim, isso tudo quer nos dizer algo. A capacidade simbólica de uma mesa é enorme. Portanto, a gente nunca pode banalizar essas coisas. A gente tem que sempre recuperar esses rituais. E não há lugar mais ritualizável
do que a mesa. Pode ser um simples café, pode ser um lanche da tarde, pode ser um jantar, pode ser uma ceia, um café da manhã. Ela é o lugar, por excelência, da ritualização dos gestos, práticas, posturas e costumes. Né? Uma mesa bem posta é um convite, inclusive, para a gente comer bem. Um prato bem apresentado é um convite para a gente comer melhor. Né? Uma travessa bem feita. Por isso que, na verdade, os grandes cozinheiros se preocupam com a decoração dos seus pratos, porque o aspecto estético, plástico, visual da apresentação dos pratos, e há toda uma história como os pratos chegaram a ser apresentados dessa maneira, é fundamental. Aquilo enche os olhos e prepara o paladar para a boa comida. Né? Os franceses inventaram os bombons, que é uma forma de você poder cortar os chocolates, ainda saindo das caldeiras, vamos dizer assim, essa forma diminuta, pequenininha, super delicada, com o nome francês bombom, super sonoro, absolutamente musical, por conta disso, entenderam isso. E quando a gente presenteia um chocolate, reparem como a importância dos invólucros, das caixas, das fitas, dos papéis, ele é fundamental no ato de presentear um chocolate. Quando a gente abre, eles não estão jogados num lugar, eles estão colocados cada um numa posiçãozinha específica, combinando, às vezes, desenhos, verdadeiras mandalas, verdadeiros caleidoscópios que enchem os olhos e preparam o paladar. Aquilo que enche os olhos sempre é uma grande preparação para o paladar. Por isso, quando a gente se apresenta, a gente também tem que tomar um banho, colocar uma roupa, estar asseado, porque, né, o que enche os olhos prepara o paladar. Acho que é assim, Rosana. Ativar meu microfone, é isso. E, assim, fique muito à vontade, porque a maioria escreveu aqui que elas são da velha guarda também. Elas apoiaram a tua frase, elas escreveram, nós também somos da velha guarda. Muito obrigado, muito obrigado. E eu acho que esse resgate ao valor do ser humano, isso é muito importante, a mesa posta tem esse papel, e eu acho que é por isso que a gente tem conseguido trazer legiões de pessoas envolvidas nisso, né? Isso é uma coisa muito bonita. E o Dia dos Namorados, a gente tem que aproveitar para isso, né? Esquecer um pouco esse lado comercial e fazer o cuidado mesmo. A gente está com a pessoa ali do lado, não é porque é uma data, né? A gente tem uma data aí, dia 12 de junho, mas esse cuidado é sempre, que nem o Dia das Mães. O meu marido fala, Rosana, eu sou contra essas datas, porque Dia das Mães, Dia da Criança, Dia do Namorado, né? Isso é todo dia a gente tem que fazer acontecer, não é só uma data. Né? Mas se tem uma data, então vamos lá representar de alguma forma, e por que não aproveitar essas tuas dicas da história, né, do Santo Antônio? Enquanto tu falava, eu até pensei assim, nossa, a gente tem o Valentine's Day, por que a gente não tem o Santo Antônio's Day, né? A gente podia ter esse nome. Mas então, Rosana, por causa disso, porque lá o dia casou, o 14 de fevereiro é o dia do santo e o Dia dos Namorados em alguns países europeus e nos Estados Unidos. Para nós tem um dia de diferença. Então, na verdade, a gente tem duas possibilidades. Mesmo para aquelas ou para aqueles que eventualmente passarão o Dia dos Namorados sozinho esse ano, a minha dica é: faça uma promessa para Santo Antônio no dia seguinte, no dia 13, para que no outro 12 de junho você já esteja com companhia. E Santo Antônio é um grande santo milagroso e milagreiro, né? As pessoas não cultuariam tanto tempo Santo Antônio dessa maneira, tanto aqui quanto em Portugal, ele tem essa característica do casamenteiro, do que resolve a coisa dos parceiros, se ele não tivesse alguma eficácia sobre a vida das pessoas. Nenhuma lenda dura tanto tempo se ela não tiver ancorada em algum grau de verdade. Falo isso como historiador. Nenhuma lenda consegue segurar tantos anos se ela não tiver ancorada em algum grau de verdade. Então, assim, pelo sim, pelo não, Santo Antônio funciona. E é um santo tão interessante, né? Dessas festas juninas tão bacanas, uma marca brasileira tão incrível e que pode, sim, Rosana, nos alimentar com experiências e exercícios de mesa postas interessantíssimos, se inspirando nessas coisas de Santo Antônio, as bandeirinhas, as quadrilhas, as comidas, as danças, as músicas, as roupas. Não é levar exatamente aquilo diretamente para a mesa, mas que aquilo seja uma fonte de inspiração, que a gente possa reler, ressignificar, reatualizar aqueles elementos, mas partindo dessas fontes de inspiração, até para recusar uma certa obviedade do caminho
que algumas pessoas, em geral, usam para o Dia dos Namorados. Então, é muito bonito recuperar essa delicadeza do interior, esse ar meio rural, caipira, tão marcante na sociedade brasileira e tão bonito que a gente traz, porque isso significa, no fundo, simplicidade. Santo Antônio é também o santo da simplicidade, e que isso possa nos estimular. Não simplismo, que é uma outra coisa, mas simplicidade, que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é simploriedade, é ser simplório, isso é uma outra coisa, e outra coisa é ser simples, é agir com simplicidade, são duas coisas completamente diferentes. Eu entendo, inclusive, Rosana sabe disso, trabalhei muito tempo com o mercado de luxo, treinei executivos para marcas de luxo, fui professor de MBA de gestão do luxo durante muito tempo, enfim, é um ambiente que eu tenho um trânsito razoavelmente grande. Eu posso dizer com absoluta segurança para todo mundo, o verdadeiro luxo está na simplicidade e na discrição. É ali que está o verdadeiro luxo, ele não está na ostentação, não está no exibicionismo. O verdadeiro luxo está na simplicidade e na grande arte da discrição. É aí que reside o luxo, a elegância, o requinte e a sofisticação. Então, é possível uma mesa simples, extremamente sofisticada na sua simplicidade. Ai, que bonito isso, eu tenho que falar. Que legal. Amei, 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 amei. Eu não posso anotar as coisas, mas excelente. Não vai perder nada, Rosana, se você não anotar, não vai perder nada. Ah, vou sim. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Elas estão amando, ó. Tem um comentário aqui, professor, assim. Deixa eu ver aqui. Eu busco o pão do Santo Antônio para não faltar alimento na minha casa. Ótimo. Isso eu sei que dá certo. A Ana Lima. Não, e dá mesmo, né? Os pãezinhos de Santo Antônio são milagrosos, fortíssimos na tradição de Portugal, também aqui no Brasil, né? É muito interessante essa coisa. De novo, o alimento, né? Veja de novo como é que os pãezinhos de Santo Antônio podem inspirar, na verdade, todo um caminho para as mesas postas, né? O próprio Santo Antônio já está nos dando o caminho, né? Os pãezinhos de Santo Antônio, já a gente pode fazer uma homenagem nas mesas postas, recuperando a arte dos pãezinhos, para a gente poder fazer disso. E é um grande acompanhamento das fondis, é um grande acompanhamento dos queijos, né? O pão tem uma função na refeição, gente, na verdade, por isso tão usado entre os italianos e entre os franceses, ele tem uma grande função nas refeições, que ele é uma espécie de um relaxador das papilas degustativas. Ou seja, entre comer e tomar uma taça de vinho, é preciso alguma coisa que possa relaxar as papilas degustativas, relaxar essa paleta de sabores que a língua nos dá, porque a sede dos sabores é a língua, não é a garganta. Então, para a gente relaxar, quando a gente come um alimento mais elaborado, com algum tipo de tempero, com algum tipo de especiaria, com algum tipo de molho, as papilas degustativas ficam mais excitadas, elas levantam, na verdade. Para provar um vinho, se a gente fizer essa passagem direta, a gente vai embolar os gostos. E o vinho, na verdade, ele é um grande acompanhamento de refeições, porque ele também permite extrair dos alimentos o que os alimentos têm de melhor. Ou seja, para a gente poder fazer esse trânsito, na hora que a gente come, ou se toma um pouquinho de água, ou se come um pedaço de pão, porque tanto a água quanto o pão, por causa do bromato, o pão, tem a capacidade de relaxar as papilas degustativas. Aí a gente reza o protocolo, limpa a boca com esse negócio inventado pelo Leonardo da Vinci, chamado guardanapo, lá na Renascença, no século XVI. O tal do Leonardo da Vinci, entre outras coisas, inventou o guardanapo, porque trabalhou como mestre banqueteiro na corte dos Sforza, lá na Renascença italiana, durante 13 anos. Olha que interessante. Então, a gente limpa a boca, aí toma um pouquinho de vinho e aí volta a comida. Então, o pão, muito usado nas refeições, uma perfeita combinação com queijos, alimentos fundidos e com o próprio acompanhamento entre o prato e os vinhos, porque, além de tudo, ele tem essa capacidade, suas combinações são quase... tem uma flexibilidade de combinação alimentar muito grande. Sanduíche foi inventado também por conta dessas possibilidades do pão. E nós estamos falando do mais antigo dos alimentos, criado no Egito Antigo, que tem aproximadamente 7.000 anos de história,
com uma história belíssima, que hoje, nas padarias, nos pratos de vários tipos, italiano, baguete, francês, pão isso, pão aquilo, integral. Então, e os pãezinhos de Santo Antônio, que é uma simpatia linda, né? Uma lenda. O Brasil, Rosane, e todo mundo que está nos acompanhando, o Brasil é um país, isso é um traço muito bonito que a gente tem, é um país místico, mais do que um país religioso. O Brasil é um país místico, de muita fé, independente do credo. As pessoas são regidas diariamente pela fé. Eu vejo mães cujos filhos vão prestar exame vestibular, uma série de simpatias. Olha, meu filho, então faz assim, coloca a escova de dente nesse lugar, pula 3 vezes aqui, vira ao contrário, vai com a mesma roupa que você passou no exame do curso. Enfim, tem uma série de rituais, todos rituais, para a gente poder ir bem numa prova, num exame vestibular, num concurso, num processo seletivo ou coisa parecida. Então, é muito interessante esse aspecto brasileiro. E Santo Antônio nos traz tudo isso também, porque ele, na sua história, lá no século XII, século XIII, Santo Antônio é um homem que viveu muito pouco tempo, viveu 36 anos de idade, nasceu em 1295, se não me falha a memória, finalzinho, essas coisas eu sei lá como eu sei. Lá no final do século XII, 1195, Santo Antônio é um homem profundamente místico. E a questão dos pãezinhos tem muito essa relação com a coisa do misticismo, sobretudo do misticismo cristão, em particular católico. Então, que a gente recupere essas coisas e que essas coisas nos sirvam de grande inspiração para a arte das mesas postas. Ufa, Rosana, caramba, que peço desculpas aqui se fui onde não devia. Mas... Não peça, não. Nossa, muito conteúdo, e eu te agradeço realmente a disponibilidade, né? O pessoal aqui está só elogiando, eu estou acompanhando de tempo em tempo, eu vou lá te assistir um pouquinho, volto aqui, acompanho, mas muito conteúdo, e tenho certeza que o pessoal aqui amou, né? E assim, só para te contar essa parte da nutrição e para o pessoal que está assistindo, a gente usa isso do pão na nutrição com as dietas especiais. Quando o paciente toma algum suplemento, alguma coisa, precisa tomar alguma dieta via oral e que fique aquele residual, a gente sempre recomenda comer o pão depois, que é o que vai limpar o paladar, é o que vai tirar algum residual, alguma coisa que possa ter ficado. Então, muito interessante isso, né? A gente trazer isso para todo o conteúdo que a gente está conversando. Eu estou amando. Eu fico horas aqui, se tiver disponibilidade. E o pessoal está aqui junto assistindo, está aqui ao vivo, está aqui acompanhando, e eles estão comentando. Então, o que é interessante, Jair, eles estão como se fossem endossando, sabe? Tudo que tu fala, eles vão ali, comentam. Então, desde a história de não sentar à mesa sem a camisa, tiveram aqui pessoas, né, ouvintes que comentam, que lembraram de histórias da sua casa. Isso que tu trouxe um pouco do romantismo, do Dia dos Namorados, o pessoal da velha guarda que entendeu. Então, assim, o pessoal está aqui acompanhando e realmente como se estivesse assinando embaixo aí de tudo que tu está falando. Que legal. Que bom, fico feliz, Rosana, com a simpatia das pessoas, né? Com o carinho, né? Comigo, o carinho seu sempre, né? E eu fico, enfim, olha, o que eu posso dizer para você sobre isso, né? É muito grato com tudo isso, muito emocionado, na verdade, né? Porque em 2017, na virada do ano de 2016 para 2017, eu, enfim, enfrentei um problema de saúde muito complicado, na verdade, né? Muito complicado. E um problema muito sério no coração. E, graças a Deus, as coisas se encaminharam de uma maneira muito positiva. Eu realmente fui muito agraciado com uma sequência de milagres, eu poderia dizer, eu entendo assim. E as coisas deram muito certo. No final de fevereiro, eu tive que fazer uma intervenção no coração de um problema seríssimo que eu tinha. E, graças a Deus, deu tudo muito certo. Eu me recuperei de uma maneira surpreendente para todo mundo. E perdi, para todo mundo, você é nutricionista, pode ter uma ideia, eu perdi 37 quilos em 3 meses e meio. Nossa. Sem nenhum remédio, mudando 5 coisas na alimentação. Bom, e eu tive, então, uma segunda data de nascimento, e muita gente me ajudou nisso. E entendi que havia recebido um recado. Vou me emocionar para falar isso novamente, né? Porque, enfim,
ainda muito forte aqui para mim. E entendi 3 coisas que você colocaram para mim, Rosana, assim. Ser uma pessoa melhor, agradecer sempre e retribuir o que a vida me deu, porque a vida não me deu pouco. Eu não sou rico, muito longe disso, tenho meu trabalho, meu esforço, mas venho de uma família maravilhosa, estou aqui em quarentena com a minha irmã, com meu cunhado, com a minha sobrinha de 3 anos, está sendo uma bênção. Então, eu precisei retribuir o que a vida me deu, né? Preciso retribuir. E tenho ido nessa jornada e nesse caminho para tentar, de alguma maneira, ser digno aquilo que eu recebi, né? A possibilidade de novo, ter um novo caminho, seguir minha jornada de uma outra maneira e, sobretudo, rever coisas em mim que precisavam ser revistas para me transformar naquilo que eu busco hoje, de ser uma pessoa melhor. Fico até sem graça de colocar isso em público, isso é muito forte para mim, ainda é muito forte, me emociono quando lembro de tudo, mas, de alguma maneira, me senti à vontade aqui também para poder dividir isso com todos vocês. Então, eu acho importante nisso tudo, da gente sempre nessas coisas que estão ligadas à mesa, que estão ligadas a rituais, a gente fazer sempre disso uma coisa de respeito, no sentido de afirmação da vida, né? No sentido de poder trazer o amor, trazer a simpatia, trazer a alegria, trazer a harmonia, a gente poder afirmar a vida sempre nesses momentos. E não há lugar onde isso possa fazer feito de maneira melhor do que refeição. Compartilhar é partilhar com. A palavra companheiro, a origem da palavra companheiro, né, é dividir o pão com alguém, companis, é dividir o pão. Com quem eu divido o pão? Está do meu lado, está comigo, é meu parceiro, é meu companheiro, ele pertence e eu pertenço, é um pertencimento. Comer é pertencer. Estar à mesa é criar sensação de pertencimento. A gente precisa recuperar isso para afirmar a vida no momento que o tempo inteiro a gente está se defrontando com a morte. Nossa, excelente. Eu Jair, acho assim. Que bonito isso, tu poder, né, se sentir à vontade, contar isso para a gente. Quantas informações, assim, nossa, foi uma noite realmente muito agradável. Eu faço as palavras aí de todo mundo que está assistindo e graças a Deus tu, né, passou essa fase ruim, conseguiu se recuperar, está aqui compartilhando tudo isso com a gente, compartilhando muito sempre, e eu sou, assim, privilegiada de ter esses momentos aí de estudo contigo e poder repassar para as meninas e te trazer aqui, né, para todo mundo aí que está nos ouvindo, e muito obrigada mesmo, eu só tenho a agradecer a tua disponibilidade, uma coisa que eu achava que seria impossível um dia fazer uma live com o Jair, isso aconteceu, por isso que quando tu falou da possibilidade, eu digo, nossa, tu tá criando um monstro, porque eu vou amar essa ideia. Então, mas agradeço, olha, mesmo de coração. Olha, obrigado, né? Fico emocionado com as suas palavras, muito emocionado mesmo, de verdade. E digo o seguinte: esse trabalho com a Patrícia Junqueira, com a Escola Brasileira de Etiqueta, com você, com as outras meninas que eu tenho tido a oportunidade de fazer mentoria, né? A Lúcia Pavão, lá em Belém, a Sayonara, na Bahia, a Elisa, em São Paulo, a Cris Magnani, você, Rosana Piva, assim, e tem entrado um pouco, entendido um pouco mais da mesa posta, né, das meseiras, um trabalho bonito, um trabalho com capricho, buscando capricho nas coisas, e a forma que eu tenho interagido com essas pessoas todas, eu tenho recebido tanto carinho de todos, tem sido uma coisa tão bonita para mim, tão importante, um carinho tão autêntico que vem. Às vezes você dá uma indicação de um livro que a pessoa que mudou, que ela entendeu a história do açúcar, a história do café, que entendeu, puxa, então os talheres têm uma coisa que vem. É tão bonito de ver isso acontecer e de ver as pessoas entendendo a necessidade de estudar um pouquinho mais de história, mas não aquela história que a gente estudou no ginásio, no colegial, essa grande história que está por trás dessas pequenas coisas, de um açucareiro, de um bule,
de um bule de chá, do próprio chá, da colher, da sopa, dos caldos. Há tanta história atrás disso. Quando as pessoas entendem que isso tem um processo civilizatório, um caminho de povos e civilizações ali atrás, que muita gente lutou, se esmerou, filtrou, refinou, lutou para que aquilo pudesse estar na nossa mesa daquele jeito. Quando as pessoas entendem a grandiosidade que essas pequenas coisas carregam, fica tão bonita, elas são tão gratas, e aquilo me enche tanto de carinho, menina, que assim é mais um estímulo para poder continuar fazendo as coisas, pesquisando, buscando os livros, buscando as referências mais corretas, buscando o que há de melhor para cada pessoa. Aquilo tem realmente me rejuvenescido e trazido aquilo que eu preciso, na verdade, carinho e afeto. Que bom, é que a gente estava conversando ontem, essas coisas não têm preço, né? Esse retorno é o que nos move e é o que mostra que a gente está no caminho certo, e é a interação com as pessoas, o buscar o valor do ser humano, e é isso. Eu acho que a gente tem que lutar para estar num mundo melhor e realmente melhorar essas relações. É isso que vai mover a gente. Então, isso para mim não tem preço. Eu acho que sim. E Rosana, deixo de novo disponível meu e-mail, jairmarcati@gmail.com. Todos que me procurarem, quiserem alguma referência, um filme. O meu filme, inclusive, para o Dia dos Namorados é Chocolate. É o filme que eu indicaria aqui, né? Chocolate, com a Juliette Binoche e com o Johnny Depp. É o filme que eu deixaria para todos aqui como indicação. Eu amo esse filme, já assisti muitas vezes, inclusive para contar um pouquinho dessa parte dos astecas, né, da parte da origem do chocolate, é muito legal. É muito bonito, um filme romântico, sem ser piegas, né? Um filme que trata com romantismo na medida certa. E também lembrar para todo mundo que eu entendo, aí é uma visão muito de sociólogo, o Dia dos Namorados deu tão certo no Brasil, desta maneira como a gente comemora, muito por conta da proximidade com Santo Antônio, mas muito também porque uma das marcas brasileiras é o nosso romantismo. A gente classificou o Brasil como um país místico e um país de fé. A gente também pode entender o Brasil como um país muito romântico, né? Um país que nos deu, por exemplo, o Vinícius de Moraes, né? O poeta, talvez o mais romântico dos poetas brasileiros, né? Um país que nos deu tantas pessoas, tantos, né? A música popular brasileira, por exemplo, tem um tratado sobre o amor nas suas letras, né? De várias formas, de várias facetas, no sertanejo, na música caipira, na bossa nova, nos forrós, há um tratado sobre o amor. Então, uma outra marca brasileira também é a coisa do romantismo, a coisa do ser romântico. Isso marca muito o latino, e em especial a figura do brasileiro. E também um povo que gosta de comer. A relação do brasileiro com a mesa vem desde o período colonial. Há uma coisa muito forte que rege um pouco a relação da mesa com as relações sociais no Brasil. Então, a reunião de tudo isso, um pouco do misticismo, um pouco da fé, um pouco do romantismo e um pouco dessa tradição da mesa, ela pode tranquilamente desaguar de uma maneira tão bonita, tão bela, tão ritualística no Dia dos Namorados, né? Jair, Oi. Olha só, muitos elogios, tá? Pedidos de mais lives, eu quero. Pedidos dos filmes, ele vai me passar e eu vou colocar no Instagram para vocês. Claro. E realmente, mais encontros, mais lives. Adorei. Jair, a gente vai ter que fazer mais. Estou à disposição, Rosana, você sabe disso. Eu vou adorar. Então, eu vou ver com as meninas os assuntos, algumas coisas eu já peguei ali, eu já vi o que elas estão pedindo, muita coisa relacionada realmente à história da etiqueta, à história das coisas, história do descanso de talheres, elas estão aqui pedindo muitas coisas. E a gente vai fazer, né, Jair, dentro da tua possibilidade, né, ele tem mentorias, tem um projeto, é professor, então a gente vai tentando encaixar aí um horáriozinho de tempo em tempo, né, para conversar aqui com o pessoal. Será um prazer estar com todo mundo e as dúvidas que eventualmente não tenha conseguido responder, porque me perdi, porque fui para vários caminhos aqui, eu estou novamente à inteira disposição de todas e de todos para poder responder, dar uma indicação. Vai ser um prazer receber e-mail de todos vocês, um prazer mesmo e muita alegria. Eu queria terminar, posso terminar, Rosana? Mas pode até continuar, se tu quiser. já tá, a família está me chamando para a sopa da noite aqui, né?
eu tenho duas frases que eu acho muito bonito aqui trazer duas contribuições para o Dia dos Namorados. Depois eu passo isso para você direitinho, para você postar tanto no seu Instagram quanto no YouTube, para que as pessoas não precisem anotar. Mas de tudo que eu estava pensando hoje, me lembrei de duas passagens muito bonitas sobre a questão do amor, já que o Dia dos Namorados está aí. Uma é do grande Saint-Exupéry, o autor do fundamental O Pequeno Príncipe, né? Um livro importantíssimo, né? E outra é da grande escritora, não brasileira de origem, mas brasileira de adoção, que é a genial, a incomparável Clarice Lispector, né? A frase do Saint-Exupéry, que eu selecionei aqui, é o seguinte: amor não é olhar um para o outro, amor é olhar juntos na mesma direção. Ai, que lindo. Né? Do Saint-Exupéry. Eu acho isso belíssima lição de vida. Amor não é olhar um para o outro. Amor é olhar juntos na mesma direção. E a frase da Clarice Lispector, que é uma lição de vida para todo dia, não só para o Dia dos Namorados, mas para todo dia. Clarice dizia o seguinte: qualquer um pode amar uma rosa, mas é preciso um grande coração para incluir os espinhos. Isso é de um alcance de só uma mulher como a Clarice Lispector, só uma mulher. Primeiro. Segundo, como a Clarice Lispector poderia escrever uma coisa com esse alcance, com essa, literalmente com essa lição de vida, né? Qualquer um pode amar uma rosa, mas é preciso um grande coração para incluir os espinhos, que o amor também tem seus altos e baixos. Exatamente. Mais do que nunca, nesse momento de pandemia, que as convivências têm sido de alguma maneira forçadas, que a gente possa fazer de tudo isso um grande exercício de tolerância, de hospitalidade, de respeito, de encontro e de recuperar aquilo que de melhor que a gente tem e aquilo que o outro tem. Eu acredito mesmo que, de alguma maneira, alguma coisa sendo pedida para a gente nesse momento que nos implica uma reconexão com a gente, para a gente poder trazer, poder emergir o que a gente tem de melhor. O respeito, a tolerância, a capacidade de novamente conviver, de não gritar, de poder harmonizar as relações que nos cercam. É isso que, do fundo do coração, eu tenho para mim, do fundo do coração que eu desejo a todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo hoje. Um excelente final de semana, um feliz Dia dos Namorados, né? É isso, Rosana. Muito obrigada, professor. Nossa, fechamos aí com chave de ouro, né? Eu vou só pedir com licença passar uns recadinhos, a live vai ficar gravada. Eu vou passar o link para o professor, para ele realmente ler os comentários de vocês, que foram maravilhosos, né? Muito acolhedores. Então, para ele ler, eu passo, me responsabilizo disso. Vou pegar a listagem dos filmes, essas frases para colocar no post. E amanhã eu já vou dar algumas dicas para vocês, algumas receitas, tentar pegar um pouquinho, né, dessa aula cultural que nós tivemos aqui, que ele não quer chamar de aula, mas é impossível, mas tentar trazer isso para a prática, para a mesa posta, né, para a relação de vocês, para tentar trazer esse momento agradável aí a dois, ou mesmo que seja com os filhos, porque nós estamos em casa, né, com a família, não importa. O importante é a gente estar presente aí de alma, né, com o nosso parceiro, a nossa parceira. Celebrar, Rosana, celebrar, né? A mesa é um lugar de celebração, de ritualização. Brindar a vida, né? Brindar a vida, a gente está num momento muito delicado aí, então se a gente está com o nosso parceiro, se a gente está em casa, se a gente está celebrando, já é uma dádiva de Deus, porque, né, a gente está aí em vida. Olha o que o professor Jair contou, o que ele viveu, né? Como ele disse que tem uma nova data de nascimento aí. Então, é celebrar a vida. Isso a gente já, com saúde, né? Isso já conta, não precisa mais nada na vida. E professor, fica aí o convite, então, para um outro assunto que tu acha interessante, ou como eu já convidei o professor, vocês sabem que eu ensino lá alguma coisa, então vou dar uma aula de alguma coisa, de chá, a gente faz uma live vinculada à história com o professor, olha que legal, resgatar os valores do Brasil, a nossa riqueza cultural que a gente tem aqui, né, a nossa diversidade, então trazer isso para a mesa posta, valorizar o que a gente tem, e dar um sentido às coisas, né? Dar um sentido à vida. O saber com sabor, com são sabor. Palavras juntas. Quanto mais a gente sabe, mais a gente saboreia. Quanto mais a gente saboreia, mais a gente quer saber. É entender que essas coisas estão em casamento absolutamente harmônico. Excelente, excelente.
E, gente, meu curso está aberto, estão abertas as inscrições, tem ainda um númerozinho ainda que dá para encaixar, tanto na mesa posta como na anfitriã. O professor Jair está me ensinando muitas coisas, eu até brinquei com ele ontem, já tem muita coisa dele nas minhas aulas, porque realmente é uma riqueza de informação e conhecimento, a gente não fica só para a gente passa adiante, porque é assim mesmo. Não, e lembrar, né, que estamos lá na Escola Brasileira de Etiqueta com esses conteúdos todos e estão lá para as pessoas que acessarem o site da escola. Eu sou um professor associado lá muitas dessas coisas que a gente está comentando aqui, elas estão completas em forma de curso, estruturado, etc., lá na Escola Brasileira de Etiqueta. Mas uma referência, um livro, um filme, uma frase, sempre, né, podendo dividir isso com as pessoas, vai ser um grande prazer. Rosana, olha, adorei a noite. Adorei a noite, foi uma delícia. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Extremamente grata. Foi muito gostoso. Espero que as pessoas, que eu não tenha decepcionado ninguém, eu decepcionado pouca gente, né? Longe disso, longe disso. Longe, obrigado. longe. Um muito beijo obrigada. grande para você. Obrigada, pessoal. Um beijo para todos. Beijo. Obrigado. Gratidão por tudo, Rosana. Gratidão é minha. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo.